Então vamos falar agora aqui de forças intermoleculares, tá? Forças intermoleculares. O que são forças intermoleculares? São forças entre as moléculas, né? Então o cara que estudou esse treco aí é um cara chamado Van der Waals. Tá? Então ele disse que existem entre as moléculas forças, tá? Forças que o pessoal chamou de forças de Van der Waals, que são: a primeira é a força dipolo, tá? Isso aqui são as forças de Van der Waals. A primeira tem a segunda, que é o dipolo induzido. E você tem a terceira, que é a força de London, ou dispersão. Dispersão. Tá horrível minha letra hoje. Ou London. London é um polonês que descobriu esse treco aqui, tá? O que são as forças de polo-dipolo? Que assim, apesar de neutras, eletricamente neutras, essas moléculas, elas apresentam dipolo permanente, como o caso aqui, ó, do HCl, né? Você viu que tem um dipolo aqui, aqui negativo e aqui positivo. Então, apesar de elas serem eletricamente neutras, ou seja, o balanceamento das cargas positivas e negativas serem iguais, elas têm um dipolo. Tá vendo? Não confunda, né? Uma molécula, a distribuição equilibrada das cargas, por exemplo, positivas e negativas. Elas são eletricamente neutras, mas não quer dizer que elas sejam polares ou apolares, tá? Isso depende da distribuição dos elétrons, tá? Então, preste atenção que não é a mesma coisa, tá? Se liga, tá? Quando você tem não eletricamente neutros, você tem íons, né? Por exemplo, sódio, né? Monovalente aqui, ó. Mono alguma coisa positivo aqui. Então isso aqui, ó, ele não está eletricamente balanceado, tá? Por exemplo, existe esse íon aqui, ó, hidroxila, tá? Ou seja, você tem uma carga negativa, então ele eletricamente ele é negativo, tá? Então não confunda as coisas, tá? De carga elétrica dele total, né? E polaridade e apolaridade, tá? O que acontece? Nesse caso, na letra A, você tem, por exemplo, aqui, ó, você tem quando você tem duas moléculas polares, né, com dipolo, ou seja, dipolos, um dipolo tem uma parte negativa e uma parte positiva. Quando ele encontrar uma outra molécula também dipolo, a parte positiva de uma vai ter a parte negativa de outra e vice-versa. Vamos dar um exemplo aqui dessa ligação, ó. Eu falei ainda agora aqui, ó. Então aqui fica um negativo, né? Aqui fica um positivo. Daí ela aparece uma molécula assim, ó. Né? Então o que vai acontecer? Aliás, aqui, ó. O que vai acontecer? Isso aqui é a parte positiva, tá? Essa aqui vai atrair a parte negativa, né? Então elas vão ter uma força aqui, ó, ligando elas. Então a força de polo-dipolo, uma força mais forte, tá? Uma força que é a atração entre cargas negativas e positivas, tá? Existe uma outra força, tá? Que é a letra B, que é a dipolo induzido, tá? Induzido, tá? Assim, se você tiver, por exemplo, uma molécula, vamos chamar assim, uma molécula que tem um dipolo permanente, tá? Vamos chamar aqui, ó, tá vendo? E aqui você tem uma molécula apolar, tá? Não tem nada. O que vai acontecer, né? Quando ela chegar perto aqui dessa daqui, ó, que tá de boa, né? Ela vai isolar aqui o tal da nuvem eletrônica, ou seja, vai fazer com que essa parte positiva atraia a parte negativa, né? E ela vai dar uma deformada, vai ficar assim, ó. Então vai surgir uma força entre elas. Então essas aqui são as forças de polo induzido, tá? Então isso aqui ocorreu um processo de polarização da molécula apolar, tá? Ou seja, foi criado cargas devido à presença disso aqui, né? Agora veja um exemplo, né? Tipo, você tem aqui
o íon sódio. Aí você joga ele na água, né? Não, esquece, porque a água é polar. Não vai estar bom esse exemplo, não. Tá? Então é o que acontece. Se você tiver uma molécula apolar junto com uma molécula polar, ou seja, com um dipolo permanente, vai surgir um dipolo induzido, ou seja, vai haver uma formação de um dipolo apolar, tá? Devido ao campo elétrico, né? A força de atração entre a parte positiva desse com a negativa e vice-versa, negativa com a positiva, né? Então, por exemplo, se tivesse mais outra aqui, ó, né, uma outra polar, o que ia acontecer? Ela ia se deformar um pouco, né? E ia ficar positivo aqui e negativo aqui. Então elas vão estar conectadas também, ó. Então fica toda essa ciranda aí, né? E na sequência tem a força de dispersão, a força de London. O que acontece isso? Isso aqui é entre moléculas de London, né? Entre moléculas apolares, tá? Aí você fala assim, porra, mas molécula apolar não existe tal, não tem polaridade. Como é que elas vão surgir, né? É que assim, primeiro que os caras viram o seguinte, porque por exemplo o benzeno, que é um cara assim, ó, ele é um cara assim, você vai ver em química orgânica, ele é um C, aqui ligado com vários hidrogênios. Ele é apolar, totalmente apolar, ou seja, ele não gosta de se juntar, ele não tem polaridade. Só que você consegue trazer ele de forma de gás para líquido, né? Então, para ele ter forma líquido, né, ele precisa ter forças intermoleculares. Porque qual a diferença entre sólido, né, o líquido e o gás? Vamos dizer que o sólido, existem duas forças, tem força de dispersão e de coesão. As forças de coesão no sólido são maiores que as de coesão no líquido. Ou seja, o que é coesão? De juntar, né? Então, tipo, o sólido, as forças que juntam, eles são mais fortes, por isso que ele fica todo compacto, né? Fica duro, compacto, né? E sólido. Que é maior que os gases. Os gases são todos soltos lá, né? Parece uma balada, assim, o pessoal dançando e tal, né? Então, a coesão é maior aqui nos sólidos do que nos líquidos, que nos gases. E as de afastamento, né, de repulsão é menor aqui, ó. Ou seja, como eles são juntos, então é o contrário, né? Então aqui, ó, como é que você altera essas energias, essas forças? É colocando ou tirando energia. Quando você coloca energia, as forças de coesão vão diminuindo, e de repulsão, porque elas tendem a se mexer mais, ou seja, tem vibrar, então tem uma hora que elas se soltam, né? Então o que acontece aqui? O benzeno era para ele nunca se virar líquido, né? Só que ele vira. Por quê? Porque ele consegue ter uma força intermolecular entre eles, né, que é a força de London ou de dispersão, que faz com que ocorra uma certa força entre as moléculas, né? Daí eles viram líquido. O que acontece, né? Você que está falando? Então o que acontece? Tem um certo momento, em determinado instante, o tal do London, lá o polonês, percebeu que por um certo momento houve um desbalanceamento entre os centros de carga negativa e positiva dentro da molécula. Isso faz com que surjam polos, né? Ela fica um pouco apolar. Ela fica um pouco polar. Então, como elas são polares, né, surge uma força induzida ali, né, bem fraquinha, elas começam a se atrair. E aí formam a tal da ligação, como é que chama? De London, né? E com isso eles podem se juntar. Tá? Então são essas as três forças de Van der Waals. Na sequência eu vou falar da força de polo permanente e a ponte de hidrogênio.